Oi, oi, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Caio. Seja bem-vindo. Bom dia, todo mundo. Gente, deixa eu mandar o link da live lá no grupo, tá bom? Oi, Carol, seja bem-vinda. Bom dia. Deixa eu mandar, gente. Vamos fazer o esqueminha que a gente sempre faz, tá bom? Todo mundo curtindo essa live. Quem puder republicar, já começa republicando pra gente poder sempre levar essa live pra mais pessoas, certinho? Então, façam isso também. Tá? Bom dia, bom dia. Gente, vamos todo mundo republicar junto? Vamos nessa? Deixa eu ensinar vocês como é que faz. Deixa eu aumentar só o brilho aqui da minha tela para eu poder enxergar. Aqui, ó. Basta vocês ficarem apertando na tela durante um tempinho e clicar na opçãozinha amarelo que aparece aqui, republicar, tá vendo? Veja quem consegue fazer isso pra mim, gente. Então, ó, apertando na tela aqui, clicando na opçãozinha amarelo. Quando a gente chegar em 2K, a gente começa o tema de hoje, fechou? Então, todo mundo ajudando o Caio aí nas curtidinhas, todo mundo nos taps, todo mundo curte, pra gente chegar em 2K e poder começar, beleza? Flávia, obrigada por republicar. Gente, façam igual a Flávia, ó, apertou na telinha igual eu disse, clica na opçãozinha amarelo quem ainda não fez, por gentileza, pra gente poder levar essa live pra mais e mais pessoas. Então vamos nessa. Chegando em 2K a gente começa. Elaine, obrigada por curtir. Nádia, obrigada por curtir também, seja muito bem-vinda. Luciane, seja bem-vinda. Bianca, sejam todas muito bem-vindas aí. Obrigada, Flávia, por compartilhar. Gente, todo mundo republicando, tá? Fechou? Todo mundo aí junto, apertando na telinha e clicando na opçãozinha amarela aqui pra gente republicar. Quando a gente chegar em 2K, a gente começa então. Aí lá no meio da live eu vou jogar um baúzinho pra vocês poderem ativar o Heart Me. Vão me falando em relação à conexão, tá? Vamos ver se a live não cai hoje, torcemos. Fiquem de olho aí, tá bom? E vamos nessa, todo mundo. Quando a gente chegar em 2K, a gente começa. Enquanto isso, curtem, compartilhem, republiquem. Eu já mandei lá no grupo pro pessoal vir chegando. E vamos nessa. Se vocês tiverem perguntas, tá? Ou sobre o tema, ou fora do tema, fiquem à vontade, podem perguntar, participem nessa live, é pra tirar as dúvidas de vocês, pra vocês poderem participar, a gente falar de psicologia, né? Que é sempre muito bom a gente trazer tudo aqui. Então, fiquem à vontade, tá bom? Bom dia, Ana, seja bem-vinda, tudo bem? Como é que você está? Fabrícia Andrade, obrigada, Fabrícia, por me seguir, viu? Seja muito bem-vinda aí. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana, seja bem-vinda também. Quem mais? Patrícia, obrigada por me seguir. Ana, obrigada pela rosinha, viu? Seja muito bem-vinda. Vamos nos taps, gente, pra gente conseguir chegar nos 2K e poder começar essa live. Vamos nessa, ó, a gente tá quase nos 2. Ó, todo mundo ajudando, todo mundo curtindo. Aê, chegamos. Seguinte, quem chegou agora ainda não republicou a live, vamos todo mundo republicar, tá bom? Tem muita gente que chegou agora. Fica apertando na tela aqui pra gente, tá? E clica na opçãozinha amarela aqui, republicar, pra gente poder levar essa live pra mais e mais pessoas sempre. Fechou? Pra quem não me conhece, meu nome é Rafaela. Nelminha, obrigada por me seguir. Eu sou psicóloga clínica, neuropsicóloga, né? Então, atendo os meus pacientes de segunda a quinta. Sexta-feira faço avaliações neuropsicológicas para diagnóstico, psicodiagnóstico. E faço lives aqui toda manhã, às 10h30, trazendo vários temas aí da psicologia. Então, essa semana a gente já falou sobre traumas, falamos sobre traição ontem. Hoje vamos falar da depressão. Certinho? Amanhã vamos falar de relacionamento tóxico e sexta-feira vamos falar de ansiedade e pânico. Será que um causa o outro? Então, se você não quiser perder o tema de amanhã, relacionamento tóxico, sexta-feira, ansiedade e pânico, o tema de hoje, depressão, segue aí o perfil, fica o convite para vocês poderem acompanhar sempre a live. Combinado? Oi, 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 todo mundo que tá chegando agora. É normal você ficar tão ansiosa que fica até com medo de morrer? Nelminha, não é normal, né? A gente não deve normalizar a dor, a gente não deve normalizar o sofrimento. Então, se você é uma pessoa que você vive com medo da morte, né? Ou fica pensando demais sobre morrer, ou acha que tá morrendo, né? Que a gente fala até do ataque do pânico que a gente vai trazer na sexta, não é normal. Isso tá mostrando que alguma coisa precisa ser olhada, existe um sofrimento interno. A gente não deve normalizar esse tipo de coisa, tá bom?
Bom dia, Fê, seja bem-vinda. Tá travando? Voltou? Pra mim tá de boa aqui, não caiu a conexão. Michel, obrigada por me seguir, acho que voltou, né? Vamos nessa então, gente. Vamos começar o tema de hoje. Então, será que estou triste ou já é uma depressão? Esse é o nosso tema, a gente vai conversar sobre. Vocês podem fazer perguntas, podem participar, fiquem à vontade, tá? E a gente vai tirando as dúvidas de vocês ao longo aí da live e tudo mais. Oi, Bruno, seja bem-vindo, como é que você está? Pessoal, pra gente poder começar, Isa, obrigada por me seguir, Isabela Maressa, muito obrigada. Pra gente poder começar, quem ainda não republicou, pode republicar pra mim, por gentileza? Pra gente poder levar essa live pra mais pessoas, cada vez mais? Ó, quem chegou agora, ó, o Michel, a Patrícia, a Marjorie, todo mundo apertando na telinha aqui pra mim, clicando na opçãozinha amarelo. Pode ser? Pra gente poder começar? Vamos lá. Fui diagnosticada com depressão generalizada e transtorno do estresse pós-traumático. É horrível. E Flávia, depois dos diagnósticos, você já faz acompanhamento? Você já faz terapia? Já passa certinho com o psiquiatra? Como é que é? Daniel, bom dia. A pessoa narcisista que só vive ameaçando a mim e minha filha. 3 crianças, netos e netas. O que tem, Daniel? É normal sentir crise de choro e se sentir triste? Patrícia, depende, a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso agora, né? Até que ponto é uma tristeza comum que todos nós temos, hora ou outra, e até que ponto a gente tá falando de um episódio depressivo, de uma depressão instalada. E aí, né? Vamos falar sobre isso aqui. Pensar demais pode ser ansiedade ou tristeza. Pensamentos excessivos tá mais ligado com a ansiedade, Ghost, tá? Aqueles pensamentos intrusivos, aqueles pensamentos... Aquela mente acelerada, né? Pensamento que não passa. O tempo todo você tá pensando em alguma coisa e sempre em algo ruim, né? Nunca em algo bom. Então esse é muito mais característico da ansiedade do que da tristeza. A gente vai falar sobre isso também. Tem 2 meses que fui abandonada pelo meu esposo, estou muito triste. Será que é uma depressão? Não necessariamente, Fabi. É isso que a gente vai entender hoje, gente. Nem tudo é depressão, galera. Nem tudo é depressão. Existe a tristeza comum, entendeu? E a gente vai aprender a diferenciar uma da outra. Até que ponto é comum e até que ponto não, ok? Deixa eu virar aqui pra mim o chat, só pra eu ter aqui maior. Aí, perfeito. Reis, obrigada por me seguir. Gente, é o seguinte, vamos começar então. Obrigada pelos hearts, viu? Na vida é impossível que nós não sentimos tristeza, tá? É impossível. Se eu sou uma pessoa que eu tô passando por um processo de separação, igual falaram aqui no chat, extremamente normal eu estar triste. Se eu sou uma pessoa que eu perdi alguém querido na minha vida, super normal eu estar triste. Se eu fui decepcionada por alguém, super normal. Não consegui algo que eu queria? Normal. Ou só um dia ruim. Às vezes a gente acorda num dia ruim. Um dia ruim no trabalho, discutiu com alguém que a gente gosta. Tudo isso deixa a gente triste. O problema não é se sentir triste. Até porque a tristeza é uma emoção completamente humana, gente. Completamente natural. Tristeza aparece, vai embora. Aparece, vai embora. Aí existe essa confusão, né, de até que ponto tristeza é comum e até que ponto existe uma depressão. Depressão é outra coisa, sabe? Depressão é mais caracterizado não por uma tristeza de fato, mas uma apatia. Eu não sinto nada, eu tô apático, sabe? Eu não sinto felicidade, mas ao mesmo tempo eu não sinto tristeza, ao mesmo tempo eu não sinto raiva. Eu tô apático, eu não sinto nada, sabe? Eu só existo. Então, na prática, são estados completamente diferentes quando a gente fala da tristeza e da depressão. É isso que a gente vai falar hoje, inclusive. Exatamente, Flávia. Essa sensação que dá. Fê, a gente vai falar sobre isso. Fica aqui na live para você saber. Sentir ciúmes excessivo, como melhorar. Ciúmes, Raquel, tem a ver com a sua insegurança. Se você é uma pessoa que tem um ciúmes excessivo, é porque você, né, é uma pessoa muito insegura. E se você é uma pessoa muito insegura, Raquel, você vai precisar fazer terapia para você conseguir fortalecer essa autoestima, porque ciúmes excessivo é um sinalzinho de que você não confia em você mesma, né? Acho que é isso, se a gente fosse
poder falar aí. Bom dia quem tá chegando. Pessoal, quem tá chegando já gosta da live, não se esquece de republicar todo mundo. Apertando aqui na telinha pra mim, ó, clicando na opçãozinha amarela, então Ghost, a Elaine, o pessoal que tá mandando aqui no chat, todo mundo pra mim republicando pra vocês, pra gente fazer essa via de mão dupla. Eu trago informações pra vocês e vocês me ajudam aí republicando nos tabs, curtindo, pra gente poder levar sempre essa live pra mais pessoas. Combinado? Pode ser? É você não querer sair, nada te motiva e o cansaço é sempre. Exatamente, Reis. Ghost, eu descobri que estava com vermes na barriga, daí quando eu sinto fadiga já acho que é ansiedade, olha só. Eu acho que depressão é um estado de desgaste mental tão grande que a pessoa não sente vontade de nada. Eu tenho síndrome do pânico. Michel, convido você a entrar na live de sexta-feira, tá? Sexta-feira a live vai ser sobre ansiedade e crise de pânico, ataque de pânico. Então, se você quiser assistir sexta, segue aí o perfil para você poder acompanhar. Vai ser muito importante para você, acredito eu, e para todo mundo, né? Bom dia, Cenas. Fui no médico da UPA, minha pressão 18/11. O médico falou ansiedade generalizada. Isso tem a ver? Luciana, a sua pressão tava 18/11? Tava alta, né? Tava alta a sua pressão. Olha só. Ele falou da ansiedade generalizada, provavelmente você deve ter falado alguma coisa em que ele percebeu alguns sintomas da ansiedade generalizada. Pode ser, tá? Agora eu queria te perguntar, Luciana, você faz terapia? Você faz acompanhamento psicológico? Bom dia, Ademir. Bom dia, Lima da Costa. Obrigada por me seguir. Sejam muito bem-vindos. Estou com crise de ansiedade. Ademir, é importante que você faça terapia, tá bom? Faz terapia aí. Porque o profissional da psicologia vai te auxiliar bastante, tá bom? Alessandra, obrigada por me seguir. Hoje em dia é difícil ir em especialistas, pois todos os sintomas eles dizem ser ansiedade e depressão. Alessandra, eu vou te falar que eu acho bom os profissionais da saúde, médicos no caso, eles estarem com tanto conhecimento em relação à saúde mental também. Porque o que acontecia? Tinha muitos casos, se a gente parar pra pensar, que os médicos eles não davam atenção à saúde mental. Então era só medicar, vamos tacar remédio nessa pessoa e não orientava essa pessoa de cuidar da saúde mental dela, né? E hoje em dia os médicos estão mais atentos. Hoje em dia a gente tem informação. Então, hoje em dia, os médicos realmente veem o que você está sentindo, perguntam um pouquinho da sua vida, você traz algumas coisas e eles falam, ó, seguinte, vai no psiquiatra, vai no psicólogo, pode ser sintomas de ansiedade sim, pode ser sintoma de depressão sim. Então, eu não acho ruim, eu particularmente não acho ruim os médicos eles terem esse insight. Eu acho bom, né? Porque assim a gente consegue todo mundo da saúde se juntar para o melhor tratamento daquela pessoa. E quem vai ver se é uma ansiedade, se é uma depressão, é o profissional da saúde mental, é claro, né? O psicólogo, o psiquiatra e tudo mais. Mas eu não acho ruim eles fazerem esse encaminhamento ou falar, ó, pode ser que seja ansiedade, vai lá procurar. Eu acho ótimo, na real. Acho que seria extremamente necessário que a maioria dos médicos fossem dessa maneira. A minha opinião, tá? Tô usando a minha opinião aqui. Bárbara, obrigada por me seguir. Sejam todos bem-vindos que tá chegando agora, tá bom? Então, quer receitar antidepressivo, mas normalmente eles precisam do psiquiatra, né, Ale? Acho que precisa. Oi, Luiz, seja bem-vindo, tudo bem? Mãe de 3 autistas, obrigada por me seguir, viu? E obrigada por estar curtindo bastante a live. Gente, agora é o seguinte, depressão não é só a questão da tristeza. É o que eu sempre falo pra vocês também aqui. Bom dia, Rosângela. Depressão é um transtorno mental. Ele tá dentro do nosso DSM, que é esse livro azul aqui que a gente tá falando, né? Então, é um transtorno mental que altera a forma como o seu cérebro funciona quando a gente fala da depressão. A depressão, ela altera a forma como a pessoa se sente, como ela pensa e como ela age. Olha só, enquanto a tristeza é aquela emoção, né? Aquela onda que vem, que sobe, mas depois passa, desce. A depressão é aquilo que fica, nunca se acalma, né? Sem o tratamento, obviamente. Então, a diferença entre a tristeza e a depressão tá na intensidade, prestem atenção,
A diferença da tristeza e depressão está na intensidade, na duração e no impacto que isso tem na vida da pessoa. Então a depressão, ela rouba o prazer, você não tem mais prazer, tá? Você não tem mais energia, drena a energia, faz a pessoa perder a conexão até com as coisas que antes ela gostava. A chamada que a gente chama de anedonia, né? Que é não sentir mais prazer nas coisas que antes era legal pra você, que você gostava, que você sentia ali um certo tipo de prazer. Então esses são os sintomas principais quando a gente fala de uma depressão já instalada, entende? Winner, obrigada pelo heart me, seja muito bem-vindo, beleza? Agora, por exemplo, ó, vamos pensar na tristeza. Quem aqui que tá assistindo a live já sentiu uma tristeza que passou sozinha depois de alguns dias? Então você sente aquela tristeza e depois essa tristeza ela passa ali depois de alguns dias. Vocês já vivenciaram isso? Sim ou não? Coloquem aqui pra mim no chat quem já e quem nunca, coloca nunca. Quem já sentiu uma tristeza que ficou ali durante um tempo, mas daí ela passou sozinha depois de alguns dias, tranquilamente, né? Ó, muitas pessoas. E de fato, pessoal, é muito comum, até porque é uma emoção. Agora, o que rola aí, né? O problema tá onde? Muitas vezes a gente confunde as duas coisas. Muitas vezes a gente confunde de fato tristeza e depressão. Quantas vezes a gente já não ouviu alguém falar assim: eu tô deprimida, quando na verdade você tava triste com algo pontual que aconteceu. Você não estava deprimida. Então, depressão, essa banalização do termo, a gente também tem que tomar cuidado, porque a gente está diminuindo o peso real ali do transtorno, entendeu? A gente está diminuindo. Ao mesmo tempo, pode fazer também quem realmente está com depressão se sentir culpado. Acha que, putz, deve ser algo que, enfim, não é tão importante. Deve ser mais uma frescura que eu tô tendo, algo mais passageiro. Só que depressão é um transtorno que precisa extremamente de atenção, galera. Extremamente de atenção, tá? É isso que eu queria trazer aí pra vocês, tá? Então, olha só. Na tristeza, pô, eu tô triste, mas eu consigo trabalhar, eu consigo estudar. Eu tô triste, mas eu consigo conversar. Ainda que de forma mais pesada, eu consigo. Ou eu consigo ainda ter prazer nas coisas que eu gosto. Então eu tô triste, eu vou lá assistir uma série que eu gosto e aí eu já me sinto melhor. Ou eu tô triste, eu vou lá comer um docinho, já me sinto melhor. Na depressão, não. Tudo se torna quase impossível. Você perde a força e aí, pô, nada te traz a satisfação. Por isso que é tão triste, né? Por isso que tem muitas pessoas depressivas que falam: pô, eu queria ser como eu era antes. Antes eu gostava de fazer isso, antes eu sentia prazer em fazer isso, hoje não mais. Então vocês estão vendo a diferença de uma tristeza para uma depressão? Essa é a grande diferença que a gente vai falar aqui na live hoje, beleza? Inclusive eu quero até perguntar para vocês, vocês já perceberam que muitas pessoas usam o termo depressão quando na verdade elas querem apenas dizer que estão tristes? Existe essa diferença? Vocês conseguem perceber isso? Que as pessoas banalizam o termo depressão, depressivo, dando uma generalizada aí na situação? Elo, a depressão pode afetar a autoestima? Ótima pergunta, Elo. E vou perguntar pro chat, pra galera aí que assiste a minha live. Gente, vamos responder a Elo. Depressão pode afetar a autoestima, sim ou não? Quem acha que sim, que afeta a autoestima, coloca sim. Quem acha que não tem nada a ver depressão afetando a autoestima, coloca não. Qual que é a opinião de vocês? Bom dia, Regina. Seja bem-vinda, viu? Ó, super afeta e muito. Bom dia, Thaís. Sim e como. A Lene colocou sim, muito. Aí, ó. Então, ó, eu vou dizer pra você, Elô, que você tá respondida. O pessoal tem muita razão. Na real, a depressão, ela afeta diretamente a autoestima. Afeta diretamente o senso de valor, o senso de pertencimento da pessoa, então com toda certeza. Luciana, como faço para sair da depressão? Hoje está muito difícil. Luciana, a gente vai falar sobre o tratamento no fim da live, mas eu já vou te dizer que tratamento para depressão é com psicólogo. Não tem para onde fugir, tá? É importante você começar um acompanhamento psicológico. E em alguns casos também precisa do acompanhamento psiquiátrico, até porque tá existindo um desequilíbrio químico, então assim, vai ser uma equipe multidisciplinar, o psicólogo mais o psiquiatra, é esse o tratamento. Não caia
em discursos de cura de depressão de um dia para o outro, com uma técnica para outra, porque isso vai fazer a sua dor só aumentar. Então, Luciana, o spoiler que eu te dou, né? Busque ajuda profissional. Busque um psicólogo, busque um psiquiatra, faça isso por você se você tiver condição, tá bom? Porque existem serviços também psicológicos gratuitos que acabam acontecendo, enfim. Mas vai se cuidar de qualquer maneira. Bom dia, gostaria de saber se depressão e junta com ansiedade. Jaque, ótima pergunta que você fez. Bom dia, inclusive, para você. E eu quero saber, novamente jogando pro pessoal do chat. E aí, gente, pra pergunta da Jaque. E aí, depressão junto com ansiedade pode rolar? Sim ou não? Ou se eu tenho depressão é só depressão, se eu tenho ansiedade é só ansiedade? E aí, as duas podem caminhar juntas ou nada a ver? Qual que é a opinião de vocês? Bom dia, Lisiane, seja bem-vinda. Sim ou não, gente? Depressão e ansiedade pode estar aí juntinho? Ou não? Ó, a Larissa diz que sim, a Fê, com certeza. A Camila diz que sim, na maioria dos casos elas estão juntas. Eu vou falar pra você, Jaque, que na maioria dos casos a depressão e a ansiedade elas chegam como comorbidades uma da outra. Acontece muito de uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade desenvolver uma depressão e vice-versa, de uma pessoa com depressão desenvolver ansiedade. Então, na real, Olha, eu vou falar pra vocês que na maioria dos casos que chegam na clínica pra mim, a pessoa ela é diagnosticada com os dois, com a depressão e a ansiedade. Não é uma regra, pode ser que você tenha só o transtorno ansioso ali e tudo certo, não tenha o da depressão, mas na maioria dos casos existe sim essa correlação, viu? Vou falar pra você. Uma pessoa que cresceu em um lar depressivo pode desenvolver depressão em um lar depressivo? Olha, para o desenvolvimento dos transtornos mentais, existem vários fatores que influenciam. Na depressão, o que influencia é o fator genético, o fator ambiental, né, experiências de vida e como é que tá o seu emocional por dentro. Então, por exemplo, eu posso ser uma pessoa em que a minha avó, a minha mãe e a minha tia têm depressão. Se a minha avó, a minha mãe, a minha tia tem depressão ou a minha mãe tem depressão, seja lá o que for, necessariamente eu vou desenvolver a depressão? É uma regra? O que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês? Então eu sou uma pessoa que a minha mãe é depressiva, minha avó também, minha tia. Então é uma regra que eu vá ter depressão. É isso? É isso que a gente fala? Não é. Não é. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem uma pessoa que, por exemplo, ela tem a família inteira com a genética ali da depressão, certinho? Só que ela nunca desenvolve. Ela passa a infância, ela passa a adolescência, ela passa a vida adulta e não desenvolve a depressão. Agora, tem uma pessoa que ela tem a genética, ela tem o fator genético, só que ela passa por um trauma, ela passa por uma experiência ruim na vida dela. Pronto, desencadeou. Vocês entenderam? Vou falar outro exemplo, a esquizofrenia. A esquizofrenia ela tem um fator genético também muito grande, o transtorno, né? O transtorno da esquizofrenia. Tem pessoas que têm pai esquizofrênico, mãe esquizofrênica, e não necessariamente desenvolvem esquizofrenia. Mas tem algumas pessoas que têm o fator genético da esquizofrenia, não iria desenvolver, só que vai lá e usa algum tipo de entorpecente. Fechou? Então eu tenho meu pai que é esquizofrênico, até então eu não ia desenvolver, mas fui lá e usei alguma droga. E aí, pode ser um fator desencadeante para depressão? Para depressão não, para esquizofrenia? Pode. E é. Né? Então tem a questão, gente, muita coisa influencia. Experiência, substâncias, tá? Substâncias, isso vale para todos os transtornos. Eles são sempre multifatoriais, tá bom? Deixando claro.
Vamos lá, vamos voltar para as perguntinhas. Quem chegou agora, não esquece de republicar. Todo mundo que gosta de psicologia, gosta de saúde mental, fica à vontade para seguir aí meu perfil. Amanhã a gente vai falar sobre relacionamento tóxico e sexta-feira a gente vai falar sobre ansiedade e pânico. Então, se você não quiser perder relacionamento tóxico, não quiser perder ansiedade e pânico, fica aí o convite para você seguir o meu perfil e poder acompanhar todos esses temas que eu trago aí nas lives aqui para vocês. Combinado? Certinho? Fiquem à vontade aí para me abraçar, ó. Rosivana, Má, Camila, N. Moller, obrigada, viu, por me seguir, meninas. Muito obrigada. Vamos ver o que mais vocês disseram aqui, ó. Bom dia, Rosivana. Bom dia, Tata Lima. Quem mais que deu bom dia aqui pra mim? Às vezes não é nem depressão, e sim falta de vitamina D e B12. Lala, ótima colocação, tá? Gente, isso que a Lala trouxe pra gente é muito importante. Tem pessoas que, por sentir uma falta de energia, por se sentirem mais apáticos ou algo nesse sentido, já se autodiagnostica com depressão. Aí vai fazer um exame de sangue, vitamina D está baixíssima, B12 péssima, ferro pior ainda, né? Então, da onde que estava vindo essa falta de energia, essa apatia, esse cansaço que não passa? Não era de um transtorno depressivo, era de uma falta de vitamina, né? Por isso que eu sempre falo pra vocês, sempre descartem as causas médicas. Tô com sintomas, né? Estou com qualquer tipo de sintoma, eu vou no médico, eu vou fazer um check-up, eu vou fazer um exame de sangue. Deu tudo bonitinho, não tem nada médico que explique o que eu tô sentindo. Aí sim pode ser, e muito provavelmente é, aqui do psicológico, ou não, né? Então, no caso, é legal vocês sempre descartarem a causa médica pra tudo, certinho? Gisele, bom dia, Gisele. Quem tem TAG possivelmente tem TDAH? Olha a pergunta da Gisele. Vou novamente perguntar pro chat, tá? Bom dia, Rubens, galera que gosta de psicologia, vamos lá. Deixa eu ver o que o pessoal acha, Gisele, eu vou te responder, mas eu quero ver o que o pessoal acha. Bom dia, Ney. E aí, galera, para a pergunta da Gisele. Quem tem transtorno de ansiedade generalizada possivelmente tem TDAH? E aí, existe essa correlação direta? E aí, possivelmente tem? Ó, muita gente tá colocando que não. O Carlos colocou que sim. Ana Ramos, obrigada por me seguir, Ana. Seja bem-vinda. Ó, a maioria colocou não. E na realidade, não necessariamente, Gisele. Não necessariamente, até porque o transtorno de ansiedade generalizada, ele é algo que se desenvolve por vários fatores, igual eu expliquei ali da depressão, da esquizofrenia e tudo mais, né? Já o TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, então você nasce com TDAH, você nasce, no funcionamento cerebral ali já é diferente, desde a barriga da mamãe, né? Então você nasce com, não necessariamente quem tem a ansiedade generalizada tem o TDAH, tá? Porque, por incrível que pareça, vocês não desenvolvem TDAH, tá, gente? Tem gente que acha que você pode desenvolver TDAH na vida adulta ou desenvolver autismo. Galera, não, tá? Você nasce, ou você tem ou você não tem. Ou você nasceu com ou você não nasceu. Simples, assim, tá? Caio, poderia falar sobre a hipocondria, ansiedade relacionada à saúde? Caio, eu posso trazer esse tema, pode ser? Eu vou tirar um print aqui e aí eu trago esse tema numa próxima, só pra gente não desvirtuar tanto do assunto de hoje, fechou? Bom dia, Rivânia, bom dia, Hilário. Eu posso, inclusive, boa ideia, viu? Eu vou trazer esse tema pra vocês. Eu sinto fadiga por causa do verme que tô tratando, daí eu já fico pensando que tô ansioso, entendi, Ghost. Bom dia, Nai, seja bem-vinda. Esse cansaço pode ser de ansiedade? Pode ser que sim e pode ser que não, Ju. Por isso que eu falo para sempre descartar as causas médicas. Oi, Yasmin, oi, Lia, bom dia, Camila, bom dia todo mundo. Quem ainda não republicou, gente, vamos todo mundo republicar, ó, apertando na telinha aqui pra mim, clicando na opçãozinha amarelo pra gente poder sempre estar levando essa live pra mais e mais pessoas, tá bom? Bom dia, Marcelo, seja bem-vindo. Gente, agora eu vou fazer uma outra pergunta pra vocês, ó. Viva comigo, obrigada por me seguir. Vocês acham que todo mundo que passa por um momento de tristeza, passa assim por momentos de tristeza, corre o risco de desenvolver depressão? Qual que é a opinião de vocês?
Será que todo mundo que passa por momentos de tristeza corre o risco de desenvolver depressão, sim ou não? Bom dia, Alan, seja bem-vindo. Tristeza ou depressão pode ser sua alma gritando. Tristeza, na verdade, é uma emoção comum, viu? Não é porque sua alma tá gritando necessariamente, não. É porque você é um ser humano e você sente. Assim como você vai experienciar felicidade, ansiedade, tristeza, um sentimento normal. Não necessariamente a sua alma gritando. Agora, a depressão sim, né? Tem risco se evitar a tristeza lá. Como que você digere a emoção da tristeza? Como que a tristeza... Vamos especificar. Como é que a tristeza funciona e o que pode ser saudável ou não? Vamos entender essa parte? Podemos partir por aí, gente? O que vocês acham? Podemos falar agora sobre como a tristeza funciona e por que ela é saudável e depois a gente parte pro ponto da depressão? Quando que a gente pode reconhecer? Pode ser? Fechou? Vamos seguir assim? Beleza? Então beleza. Vamos seguir assim. Galera, aquilo que eu sempre tô falando pra vocês. Então, beleza. Tristeza, emoção básica. Todos nós sentimos. Assim como às vezes eu tô alegre, com medo, com raiva, surpresa, eu tô triste. Então vai aparecer em situações do quê? Onde que aparece a tristeza? Joguem aqui algumas situações no chat que a gente pode dizer que aparecem a tristeza aí nessas situações. Coloquem aqui no chat pra mim. Clara, obrigada pelo baúzinho, muito obrigada. David, obrigada por seguir. E aí, gente, tristeza aparece quando a gente tá frustrado, quando a gente tá decepcionado. Tem uma função. Sentir tristeza tem uma função, né? Faz a gente parar às vezes, faz a gente refletir, faz a gente se organizar, né? Organizar algumas prioridades, buscar algum apoio. Então, quando a gente tá triste, o nosso corpo ele também mostra sinais claros. Quais que são os sinais da tristeza? Vontade de chorar, né? Eu fico com menos energia quando eu tô triste, eu fico com o olhar mais baixo, às vezes eu até me isolo um pouquinho. Parece ruim? Parece, mas na verdade, gente, é uma emoção que tá falando assim, dá uma diminuída no ritmo aí, processa o que aconteceu e tenha o seu tempo. E boa. Quando estou sem dinheiro, fico triste. Eu também, Ana Paula. Vou te falar que eu também fico muito triste. E há quem diga, né, que dinheiro não traz felicidade. Brincadeira. Agora, vamos ver o que acontece na mente. Na mente, quando a gente está triste... Bom dia, Ronaldo. Seja bem-vindo, viu? Obrigada pelo apoio na live de ontem. Fiquei muito feliz aí com o seu apoio, viu? Muito obrigada. Então, a tristeza, ela cumpre um papel. Então, tristeza, às vezes, conecta a gente com a realidade de que nem tudo sai como a gente planeja, tá? Sem a tristeza, pessoal, a gente viveria em ilusão. A gente ficaria sempre numa felicidade constante, ou tentaria, pelo menos. Então, é justamente a tristeza que vai ensinar a gente sobre limites. Quando alguém passa meu limite, eu me sinto triste. Quando eu perco alguém, eu me sinto triste, né? Não é? Tá indicando alguma coisa, mas é passageira. Tristeza é passageiro, né, gente? É passageiro. Dura horas, sei lá, dura dias. Pode ser que dure dias, você fica vários dias triste. No máximo algumas semanas, e isso depende do que aconteceu. Tipo, se você estiver passando por um luto, é claro que vai durar algumas semanas. Mas depois, vem outras emoções. Dá lugar a outras emoções, né? Obrigada pelos presentinhos, Ronaldo. Muito obrigada por esse monte de rosinhas. Anne, obrigada pelo TikTok. Muito obrigada, viu? Então, gente, é isso. Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Quanto tempo tá o baú? 20 segundinhos, né? Beleza. Então, é o seguinte. Vocês já viveram uma tristeza que com o tempo ela trouxe aprendizado? Ou ela fez você enxergar algo de forma diferente, a tristeza? Sim ou não? Já aconteceu com vocês? Sara, obrigada pela rosinha. Sim ou não, gente? Baú liberado, galera. Todo mundo clicando no baú pra mim, aqui em cima. Clica no baú, abre ele, pega uma moedinha nesse baú. Na hora de você selecionar um presente, clica nesse coração laranja aqui do lado do meu nome pra mim. Vê quem consegue. Pega uma moeda, usa a moeda pra clicar no coração laranja. Esse aqui, que a Carol ativou. Vê quem consegue fazer isso pra mim? Vamos todo mundo, todo mundo. Pega a moedinha, ainda temos moeda, todo mundo pegando moeda, pega a moedinha e clica no coração laranja nesse aqui que tá na minha cabeça, esse heart-me aqui. Veja quem consegue fazer isso.
Aê, ó, legal. Muitas pessoas conseguiram. Obrigada, gente. Muito obrigada, viu? Boa, boa. Certinho. Ju, obrigada a todo mundo que ativou o Heart Me. Eu queria até saber uma coisa, tá? Obrigada, gente. Obrigada de coração, viu? Sejam muito bem-vindos sempre. Obrigada pelos Heart Me's. Pessoal, eu queria saber quem tá aqui na live pela primeira vez. Tem pessoas que estão aqui pela primeira vez, me vendo, me acharam pela For You, caiu de paraquedas e ficou. Tem alguém que tá aqui pela primeira vez? Coloca eu aqui, deixa eu ver quantas pessoas novas temos aqui na nossa live de hoje. Vamos ver, ó. A Elisete, Luna, Alessandra, Camila, Anne, Raíssa. Olha, o Jorge, Osélia, Sônia. Muitas pessoas. Pessoal, sejam todos então muito bem-vindos, tá? Espero que a Cláudia, bom dia, Márcia. Espero que vocês gostem da live, espero que vocês gostem do assunto, né? Primeira vez caiu na For You, olha só. Fico muito feliz. Bom dia, Maria. Eu deixo aí o convite para vocês me abraçarem, seguirem se vocês gostam do jeito que eu tô explicando, se vocês gostam de saúde mental. Já fica a dica para vocês não me perderem aí pela For You. Segue para acompanhar. Amanhã a gente vai falar sobre relacionamento tóxico e sexta-feira a gente vai falar sobre ansiedade e pânico. Então não quer perder a live de relacionamento tóxico, não quer perder a live de ansiedade e pânico? Já abraça aí o perfil para você não perder. Obrigada, Val. Fico muito feliz. Oi, Lucas. Obrigada pelo Heart Me, Lucas. Seja bem-vindo, Psi. Temos um psicólogo aqui, gente. Depois você dá um oi aí. Bom dia, Evandro. Amei, que legal. Fico feliz, que bom. Agora, beleza. Tristeza saudável é muito diferente da depressão, gente. Por quê? Porque apesar da dor que eu tô sentindo, ela não rouba a minha vida inteira, tá? Uma pessoa triste, eu ainda sinto prazer em alguns momentos. Eu tô triste, mas eu ainda sinto. Eu tô triste, mas eu ainda consigo, por exemplo, rir com os meus amigos e me sentir bem ali naquele momento mesmo. Eu consigo me distrair assistindo um filme, né? Eu consigo retomar a minha energia, então eu descanso e eu retomo a minha energia. Tá vendo? Agora, na depressão, nada disso acontece. O vazio, ele fica, ele permanece. Beleza, aconteceu algo bom, ainda assim pra mim não faz nem cócegas. Então, é isso que a gente precisa ter claro. A tristeza, ela é um processo de elaboração. Eu tô sentindo e tudo mais. Agora, a depressão, você se sente preso, tá bom? Então, tristeza é sinal de humanidade. Significa que você existe, que você tá vivo, né? Por isso que a gente precisa aprender a diferenciar quando a gente tá apenas vivendo uma emoção natural, que é normal, né? A tristeza, e quando a gente tá entrando num quadro clínico, porque daí já é uma questão, tá? Bom dia, Safira. A minha abordagem é a terapia cognitivo-comportamental e a neuropsicologia, mas eu tô me especializando também no tratamento dos transtornos de ansiedade e pânico, então eu também tenho foco aí nos transtornos de ansiedade e pânico. Bom dia, José, obrigada pela rosinha, viu? Seja muito bem-vindo. Tá bom? Agora, vamos falar da depressão então. Sinais da depressão e como se diferenciam da tristeza, beleza? Minha sobrinha também é psicóloga, que legal, fico muito feliz. Mais uma colega de profissão. Eu sinto muito medo e tristeza, olha só, Olivia. A gente vai... Olivia, então presta atenção nessa parte, porque a gente, não é que a gente vai fazer autodiagnóstico, mas se você se identificar com algo que eu tô falando aqui, você vai pegar e você vai marcar um psicólogo. Fechou? É isso que você vai fazer. Ronaldo, obrigada pelas rosinhas, viu? Eu vivo me sentindo triste, desanimada, tenho hipotiroidismo. O hipotiroidismo influencia, viu, Paulinha? Realmente. Eu sinto muito medo de ficar só em casa. Olha só, Ana Lúcia, isso tá limitando já a sua vida então, né? Gente, o Ronaldo tá arrasando, né, nas rosinhas. Vamos bater palmas aqui pra ele? Ele tá apoiando muito a live. Obrigada, viu, Ronaldo? Obrigada, isso ajuda demais aí na live. Arrasou mesmo. Seguinte, depressão, então, ela vai além da tristeza. Imagina, obrigada a você, Ronaldo. Eu que agradeço pelo apoio, viu? Eu que agradeço. A depressão, ela vai muito além da tristeza. Então, como assim? Como assim? Depressão não é passageiro, tá? É um transtorno psicológico.
transtorno. Lembra que eu falei que ele tá no nosso manual dos transtornos mentais. Então, a depressão, ela altera a maneira como eu me sinto, como eu penso e como eu ajo. Enquanto a tristeza, ela, igual eu falei agora, passa ali, vai embora, às vezes surge por conta de um motivo claro e tudo mais, a depressão não, ela se instala e mesmo quando algo difícil já passou, aquilo não passa. Fica. É como se a vida perdesse as cores, né? Quem tem a depressão fala muito disso. Parece que a vida é em preto e branco. Eu não vejo mais as cores. Fazem muito essa alusão, né? Aquilo que antes me dava prazer, hoje em dia não desperta mais nada em mim. Atividades básicas. Então, às vezes levantar da cama, às vezes comer alguma coisa, só comer, tomar um banho, escovar os dentes. E aí? A gente tá falando de atividades básicas que pra pessoa que tá na depressão ali é um peso. É um peso enorme, parece que é escalar uma montanha, ter que levantar e tomar um banho. Ter que sair da cama é muito, né? É um grande desafio. Agora, o que acontece? A duração e a intensidade também vai ter a ver aí na depressão. Por quê? A tristeza foi igual eu falei pra vocês. Dura dias ou semanas, mas assim, beleza. Agora, a depressão, ela dura meses, né? Ela dura anos e ela vai drenando a energia da pessoa. Lembra que eu falei que na tristeza eu ainda consigo rir de água, eu ainda consigo me distrair, né? Na depressão não, na depressão é aquele famoso eu não sinto nada, né? Quem tem aqui o diagnóstico de depressão, quem tem o diagnóstico mesmo, faz tratamento para depressão. Não é assim, gente, não é um vazio, parece que a depressão ela rouba a capacidade de sentir prazer mesmo, né? Antes as coisas até mais amadas para mim. Ah lá, a Rosineia colocou, a Alessandra colocou exatamente, né? A depressão, outra coisa que eu não posso esquecer de dizer pra vocês, a depressão ela não só afeta o humor, tá? Ela não só afeta o humor, ela vai afetar o seu corpo. A depressão afeta o seu corpo. Lembra que a gente fala da alteração no sono e a alteração no apetite? A alteração no sono na depressão, um ou dois, né? Ou dormir demais ou não dormir nada, né? É sempre assim, sempre os dois polos. Então, dentro da depressão existe a alteração do sono, que pode ser ou dormir muito ou não dormir nada, tem insônia. Outra coisa, mudança no apetite, também. Mudança no apetite, e aí entre os dois polos, ou eu como muito, que daí pode vir até com uma compulsão alimentar, ou eu não como nada, eu perco a fome. Vocês já viram aquelas pessoas que estão em estado depressivo e definham mesmo? Assim, não comem nada, não conseguem, né? Dor no corpo sem explicação médica, sabe? Aquela dor no corpo sem explicação médica e a falta de energia o tempo todo também. No campo mental aqui aparece o que dentro também da depressão? Dificuldade de concentração. Não posso deixar de falar da dificuldade de concentração. Lentidão de pensamento. Então, fica mais lento, realmente. Uma sensação de eu estar até meio que entorpecido, sabe? Meio mole, meio estranho. Parece que tudo é muito pesado. E em casos mais graves, que aí a gente já tá falando de uma depressão, em casos ali maiores, vocês já sabem o que vem, né? Pensamento de autoextermínio ou que a vida não tem sentido. Tem que tomar muito cuidado com isso também, com tudo o que eu tô falando. Então, se você se identificou, se você tá assistindo a live, se você se viu no que eu tô falando, o que você vai fazer? Você vai buscar ajuda profissional. Eu quero que vocês se responsabilizem no sentido de eu me vi no que a Rafa tá falando. É tudo que eu tô passando, eu tô me sentindo assim. Isso tem nome, né? Mas isso tem tratamento. Ou seja, nós não devemos nos autodiagnosticar, mas nós devemos sim buscar ajuda se for o caso. Se você se identifica, busque ajuda. Entender a diferença do que é uma tristeza e o que é uma depressão é crucial pra gente até conseguir começar a se tratar no momento certo.
E outra, não ficar normalizando quando já ultrapassou o limite. Não ficar normalizando. Tem muita gente que chega na live falando: ai, Rafa, eu não tô conseguindo nem levantar da cama e tomar um banho. É normal? É normal? Não, não é normal. Ai, Rafa, eu sinto que a vida não tem sentido nenhum. Cada dia pra mim é um peso, é um fardo. É normal? Não. Sabe? E assim, como diz, a gente sempre fala do óbvio precisar ser dito, né? O que são essas perguntas? São pedidos de socorro. É assim que eu vejo. Essas perguntas são pedidos de socorro. Então, busquem ajuda profissional, gente. Tem solução, tem tratamento. Vocês não estão fadados a viver desse jeito o resto da vida de vocês. Tem tratamento. A psicologia tá aí pra isso. A ciência, galera. A ciência, neurociência. Tá bom? Então, vamos ao nosso favor. Bom dia, Antônio. Obrigada por me seguir. Estou assim, mas já estou falando em até tirar minha vida. Falei de levar até meus filhos. E você faz acompanhamento profissional? Você faz terapia? Você foi buscar um psiquiatra, um psicólogo, alguma coisa? Porque vocês trazem esse tipo de discurso pra mim, que é extremamente preocupante, sim. Mas, gente, uma live não vai substituir uma terapia, galera. Eu aqui na live não posso, e nem devo, obviamente, porque seria antiético, ficar fazendo terapia com vocês aqui. Então, se você se identificou, se você está pedindo socorro, se você se vê nessa situação, você vai buscar ajuda profissional. É aí que a gente vai conseguir ajudar vocês, tá? Antônio, para saber se você tem TDAH, você vai precisar fazer uma avaliação neuropsicológica, você vai precisar passar por testes psicológicos. Inclusive, eu faço avaliações, né, para o psicodiagnóstico, no caso. Boa tarde, sejam bem-vindos. Gente, eu quero até saber, né, vou aproveitar que a filha da diaconista falou que tá falando a partir de Angola, né, e eu queria saber da onde que vocês são. Pessoas que estão aqui na live, principalmente a galera que chegou hoje, a galera que já faz um tempo que tá aqui. Que lugar do Brasil vocês são, gente? Qual estado do Brasil vocês moram? Ou fora do Brasil, se vocês forem igual ela? Me contem, vocês moram aonde? Bom dia, Cleo. Eu sou de São Paulo, gente. Vocês são de que lugar? Careca, obrigada por me seguir. Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Sou de Pernambuco. Olha só, Bahia, Rio de Janeiro, Angatuba, São Paulo, legal, Lucas. Maranhão, a Karine, Rio de Janeiro, a Amélia de Angola também, tô com uma galera de Angola, hein? Castanhal, Pará, olha só, Rio Grande do Sul, Campo Grande, Mato Grosso, que legal, Edna, seja bem-vinda. Gil, obrigada por me seguir. Pará, Bahia, olha, Piauí, nossa, temos muitas pessoas da Bahia, muitas pessoas do Piauí, do Paraná, de São Paulo, Rio Grande do Norte, olha só, Mato Grosso também temos, Santa Cruz, Bolívia, olha, estamos também então em Bolívia, Portugal, Angola, legal. Sejam todos muito bem-vindos então, espero que vocês gostem bastante aí da live e fica o convite para vocês me seguirem para não perder os próximos temas dessa semana, tá? Amanhã relacionamento tóxico e sexta-feira ansiedade e pânico, tá bom? Luciane, obrigada por me seguir, quase Brasil todo na live, e, pois é, Luiz, você viu? Então, gente, é o seguinte, agora, o que vocês acham da gente falar um pouquinho sobre como as pessoas, principalmente na nossa sociedade, elas não levam tão a sério a depressão. Elas banalizam a depressão. Eu acho válido a gente falar sobre isso, não é? Vocês acham que a gente pode falar sobre isso? Sim ou não? Ale, obrigada por me seguir. Luciene, obrigada. Fátima, Patrícia, muito obrigada, viu? Muito obrigada por me seguir. Porque o que acontece, né? Hoje em dia é muito comum a gente ouvir aquelas frases de eu tô com depressão, eu tô com depressão porque eu terminei meu namoro, eu tô com depressão por isso, por aquilo. E às vezes a pessoa nem tá com depressão no caso, ela só tá triste, entende? Então essa banalização, essas expressões, o que elas fazem? Elas, gente, complicam o negócio, né? Porque gera dois problemas sérios quando a gente fala dessa banalização. De um lado, tira a seriedade do transtorno. Já que todo mundo é depressivo hoje em dia, a gente tá tirando a seriedade, né? Sendo que é algo muito importante. E do outro lado, faz quem geralmente
tem a depressão se sente mal, né? Pensando que talvez, pô, nossa, eu acho que eu tô exagerando, né? Então, é aquilo, uma coisa que a gente precisa também ter muito claro, gente, culturalmente, a gente tem muita dificuldade de lidar com as emoções negativas. Vocês perceberam? Parece que a gente vive numa sociedade que valoriza, a gente sempre tá bem, sempre tá sorrindo, sempre tá sendo produtivo. E se você tá triste, se você tá deprimido, você é invalidado. Entendeu? Ah lá, as pessoas falam que é manhosa, as pessoas falam que é frescura, as pessoas falam que é, ai, no meu tempo não tinha isso, né? E qual que é o resultado? Muita gente escondendo o sofrimento, ou nem buscando ajuda. A banalização, ela cria aquele silêncio e aquela solidão, né? As pessoas demoram demais para procurar ajuda, demais. Sim, é incrível, as pessoas elas demoram muito para buscar ajuda, né? Usam frases, é só uma fase ruim, logo vai passar. E aí, ó, o que acontece? Os sintomas se agravam, né? Bom dia, Levita, seja bem-vinda. Por isso até que a gente tá aqui, né? Tenho tudo e não consigo ser feliz. Acordo triste e não tenho vontade de acordar. Minha vida é dormir. Ale, essa frase que você disse é uma frase muito comum, inclusive, que as pessoas, principalmente em estado depressivo, falam, né? Mas eu tenho tudo, por que eu me sinto assim? E aí acaba até se culpando. Mas não é sobre ter ou não ter as coisas. É dentro, gente. É o vazio aqui, ó. Entendeu? Agora, eu vou falar os tipos da depressão que a gente tem no nosso DSM. Pode ser? Podemos partir para isso? Falar um pouquinho sobre os tipos da depressão que a gente tem no nosso manual diagnóstico dos transtornos mentais? Podemos partir para isso, sim ou não? Vocês concordam da gente falar dos tipos? Deixa eu ver aqui. Todos os dias eu tenho crise, tive uma crise forte, pensei que ia infartar. Levita, você faz terapia já? Você faz acompanhamento psicológico, alguma coisa assim? Conta pra mim. Deixa eu ver aqui. Tô sofrendo muito, pois terminei um relacionamento há um mês. E sinto muitas crises de ansiedade. Hoje em dia, infelizmente, a depressão se tornou tão comum e as pessoas ignoram quem passa por ela. Você já falou aqui de doenças psicossomáticas? Eu tive isso e não podia ler uma bula. Então, Edna, na verdade, eu vou falar, eu acho que eu vou trazer na semana que vem a hipocondria, que o Caio pediu, e vai casar muito com o que você tá falando. Aí a gente traz, beleza? Pode ser? O que você acha dessa ideia? Gente, ó, tipos que existem no nosso DSM, tá? Luiz, tem outro nome na real, tá? Seguinte, o nosso manual aqui, ele classifica, né, os tipos de depressão. Então, por exemplo, o tipo mais comum que a galera mais conhece também é o transtorno depressivo maior, né? Transtorno depressivo maior, aquele quadro intenso que a pessoa tem, né, que dura ali pelo menos 2 semanas. Tem que durar pelo menos 2 semanas, com sintomas como aqueles sintomas que a gente já falou. Então, o humor mais deprimido quase o dia todo, perda de prazer, alteração no sono, no apetite, dificuldade de concentração e pensamento ruim, tá? Esse é o tipo de depressão que mais aparece nos diagnósticos. Vocês podem ver que mais aparece. E claro, não devem ser confundidos jamais com tristeza, né, gente? Porque não é. Já é um quadro clínico. Rosineia, obrigada por me seguir. Bom dia, Mary. Muito importante, né? Acho legal a gente conscientizar o pessoal, né? Aí, existe um outro tipo de depressão classificado no nosso DSM, que é a distimia. Vocês já ouviram falar da distimia? Certeza que já, ou não, será? Vixe, eu não sei. Vocês já ouviram falar, gente, da distimia? Que é o transtorno depressivo persistente. Oi, Lânia, seja bem-vinda. Obrigada por me seguir, viu? Seja muito bem-vinda. Vitor Gabriel, obrigada por me seguir também. Distimia, então, pro Caio, pra galera que nunca ouviu, ó, a Ingrid já ouviu. A distimia, os sintomas são mais leves que o transtorno depressivo maior, tá bom? Só que elas duram muito tempo, tipo 2 anos ou mais, entendeu? Então a distimia já é diferente. A pessoa, ela não fica paralisada, ela consegue até levar a vida dela, beleza? Mas sempre com aquele peso no fundo, tá? Como se eu nunca estivesse bem,
Sabe uma impressão de que eu tô sempre triste, parece que não tem um dia bem? Como se fosse isso, não é um dia ruim, é uma vida sem cor mesmo, sabe? Uma vida em preto e branco, de fato. Essa é a distimia, que a gente já pode falar um pouquinho até da depressão sorridente ali, Luiz. Não sabia que existiam tantos tipos. Sim, então, ó, temos o transtorno depressivo maior, temos a distimia, temos outro tipo, que é a depressão pós-parto, né? Acho válido falar da depressão pós-parto, porque ela tá dentro das depressões, que surge logo depois do nascimento de um bebê, né? Tem muitos pacientes que falam pra mim que a mãe teve a depressão pós-parto, né? Diferente de um outro termo que a gente só tem o nome em inglês, que é baby blues, que a gente chama. O que é baby blues? É uma tristeza leve e temporária que muitas mães sentem depois do parto, depois de ter o nenenzinho. Nos primeiros dias, sabe? Uma tristezinha ali. Agora, a depressão pós-parto não. A depressão pós-parto, ela é grave, ela traz muita apatia, falta de vínculo com o bebê. A mãe não consegue, sabe, ter um vínculo ali com o bebê. Uma culpa, porque a mãe sente muita culpa de não ter um vínculo com o bebê. E outra, leva a risco de pensamentos ruins também, que daí vocês já sabem quais são. Então, esse tipo de depressão também, a depressão pós-parto, ela pode estar ligada a mudanças também hormonais. Óbvio, né? Assim como outros contextos específicos que também influenciam. Fechou? Então, ó, já falamos do transtorno depressivo maior, distimia, depressão pós-parto. Outro tipo que tem também no nosso DSM, que já me perguntaram em live várias vezes, a depressão sazonal. Vocês já ouviram falar dessa? Depressão com características sazonais. Vocês já ouviram alguém perguntando, fala sobre a depressão sazonal? É outro tipo de depressão, gente. Na depressão sazonal, olha que interessante, os sintomas eles aparecem em determinadas épocas do ano. Literalmente, geralmente no inverno e melhoram em outras estações. Interessante, né? A depressão sazonal. E outra. Tem vários outros, gente. Enfim, se eu ficar falando todos aqui, vai demorar muito, só que o que eu quero deixar muito claro, todas essas classificações aí das depressões mostram que a depressão ela não tem uma única cara. Acho que é isso que eu queria dizer resumidamente, né? Enquanto a tristeza ela passa, os tipos de depressão eles são extremamente variados. São extremamente persistentes também, né? Variados, persistentes. E a gente trazer essas informações na live ajuda as pessoas, né? A entender que na verdade é um conjunto de condições que precisa aí ser cuidado, né? Duda, eu acho que eu tô assim, ando me sentindo triste, meio sonsa, muito ansiosa, já estou assim há mais de uma semana. Duda, você procurou ajuda profissional? Acho que era o que minha mãe tinha, depressão sazonal, tinha épocas de tristeza dela e queria contato. Olha só, Fábia, será? Será que podia ser? Porque vocês viram agora que existem vários tipos, né, gente? Vários tipos. Agora, é o seguinte, a diferença entre episódio depressivo e uma depressão já instalada. Vocês sabem a diferença? Deixa eu até abrir uma enquete, que essas que eu quero contabilizar. Sabem a diferença clara, pessoal, entre episódio depressivo e uma depressão já instalada, sim ou não? Quem sabe a diferença de um episódio depressivo e uma depressão já instalada, coloca no sorriso, quem sabe? Quem não sabe, coloca na carinha do triste. Clica em cima da carinha do triste aqui pra eu ver. Sabemos as diferenças? Sim ou não? Quem sim, sorriso, quem não, triste. Vamos ver. Que aí, enfim, se a maioria souber, a gente pula. Bom dia, DM, advocacia. Gente, todo mundo que já votou, continua nos taps, continua nos likes. Vamos todo mundo curtindo aí pra gente chegar em 50k. Vamos colocar esses 50k. E quem já votou também, não esquece de republicar essa live. Beleza? Tá gostando? Acha o assunto importante? Aperta aqui na telinha pra mim e clica na opçãozinha amarelo republicar. Vê quem consegue aí pra gente poder então falar da diferença entre um episódio e uma depressão já instalada.
Você podia trazer o tema, esse que eu falei? Qual deles, Flávia? Como assim? Mas eu já trouxe, não é a depressão? Edna, obrigada por republicar. Flávia, obrigada. Fábia, obrigada também. Quem mais consegue republicar aí? Pessoal, vamos todo mundo republicando. Ah, gente, pra quem não sabe, tem um canal no YouTube onde eu jogo todos os temas da live lá pro YouTube. Então, se você, cheguei agora, queria assistir desde o começo, perdi algumas partes, gostaria de assistir, vocês vão lá no YouTube e vão procurar esse nome aqui que o Caio colocou pra gente. Rafaela Duarte, neuropsicóloga. Aí você vai lá, se inscreve no canal, que aí você é notificado toda vez que eu jogar uma live lá. Então, fica o convite se vocês quiserem ir lá se inscrever. Só procurar esse nomezinho aqui, fechou? Infelizmente com ela vem a maldita ansiedade, que te ataca emocionalmente no corpo. Dani, na maioria das vezes vem junto, né? E inclusive na sexta-feira a gente vai falar sobre ansiedade e pânico, Dani. Então já fica o convite caso você queira seguir para não perder a live de amanhã, né? Que a gente vai falar sobre relacionamento tóxico, e a live de sexta que a gente vai falar sobre ansiedade e pânico também, fechou? Deixa eu ver. Bom dia, você pode sentir alguns sintomas de depressão e ansiedade? Sinto que são parecidos. Eu falei sobre isso muitas vezes aqui, Bruna. Porque como você chegou agora, vai ficar muito repetitivo se eu falar. Mas eu vou explicar a diferença de episódio depressivo e depressão instalada, que aí já vai clarear pra você, que já é bem diferente da ansiedade, por exemplo. Fechou? É o seguinte... já foi no YouTube? Já se inscreveu? Legal, obrigada. Vão lá se inscrever para vocês não perderem as lives, tá? Gente, existe uma diferença entre viver um episódio depressivo e ter depressão já instalada como transtorno, tá? Então, que daí já vai responder até um pouquinho ali da Bruna. Cá, obrigada por me seguir. Esperança, não vi sua pergunta. Eu acho que não subiu. Manda de novo aqui pra mim. Episódio depressivo. A pessoa apresenta vários sintomas típicos da depressão. E quais são? Já respondendo a Bruna também. Aqueles que a gente falou. Humor deprimido, perda de interesse nas coisas que antes fazia muito bem pra mim, alteração no sono e no apetite, dificuldade de concentração e sentimento de desesperança. No caso da ansiedade, é mais relacionada a pensamentos catastróficos. Pensamentos, preocupações excessivas, sempre no pior que pode acontecer. Essa é a diferença de um para o outro, Bruna. A ansiedade é muito mais sobre pensamentos excessivos e ruins. A depressão já é tudo isso que eu falei, né? Um vazio, uma apatia, sabe? Alteração no sono, no apetite, dificuldade de concentração. Então, o episódio depressivo, ele é um período determinado, entendeu? Então a pessoa, sei lá, passa 2 semanas, pelo menos 2 semanas ali com esses sintomas. Então a gente tá falando de um episódio. Às vezes, episódio pode ser único. Ou seja, a pessoa vive aquele episódio depressivo, aquele momento e não tem mais. Ela, por exemplo, tá aquelas 2 semanas muito mal, aí ela faz um tratamento e se recupera. Isso foi um episódio depressivo. Beleza? Passei um tempo ali com todos esses sintomas, pelo menos 2 semanas, fiz um tratamento, me recuperei, tranquilo. Agora, e no quadro já instalado? A depressão é recorrente, ela se arrasta por tanto tempo que já vira quase que um padrão de vida da pessoa. Então não é só um episódio, não é assim, umas 3 semanas, 1 mês desse jeito, me tratei e foi isso. Não. A depressão, ela se arrasta, você vive em maior vulnerabilidade, né? Isso vai moldando a forma como você se sente, como você vai vivendo. Então eu passo meses, eu passo anos convivendo com sintomas que não somem totalmente, mesmo com terapia, mesmo com acompanhamento, sabe? É como se o cérebro ele tivesse aprendido a viver desse jeito. Aí já é uma depressão já instalada. Vocês conseguiram entender? Episódio depressivo é mais periódico, certinho? E a depressão instalada, não, a depressão instalada já é maior, né? Isso é legal a gente também ver a diferença, né, de um episódio para uma depressão já instalada, porque isso vai interferir no tratamento, né? Isso vai influenciar no tratamento, porque se for um episódio depressivo, a gente faz uma intervenção mais pontual, beleza? Se for uma depressão,
Aí é um acompanhamento contínuo, entendeu? É isso. Leide, obrigada por me seguir. Samara, obrigada por me seguir. Qual o nome da depressão que tem dias bens e do nada fica... Peraí. Do nada fica mal. Chorosa, insônia. Esperança, que tem dias bem e do nada fica mal, às vezes não é um tipo de depressão. Isso. É um sofrimento emocional, mas não necessariamente uma depressão. Ingrid Alencar, obrigada por me seguir. Tá bom? Às vezes não é um tipo de intervenção, um tipo de depressão específico, fechou? É mais um sofrimento emocional ali, tá? Agora, vamos falar um pouquinho sobre as 3 diferentes intensidades da depressão. Pode ser? Podemos falar sobre isso? 3 diferentes intensidades: leve, moderada e severa. Podemos ou não podemos? Ou vocês acham que a gente pula? E aí? Tô me sentindo triste, medo, insônia depois de uma crise de ansiedade. Vai fazer uma semana. Oséias, você faz tratamento psicológico? Você faz terapia, acompanhamento, alguma coisa assim? Ah, gente, quem quiser me seguir lá no Insta, tá? Fica à vontade aí pra procurar. É só procurar @psi.rafaduarte aí, igual o Caio colocou. Nicera me seguiu, obrigada, mas a pessoa toma medicação e acompanhamento com o psiquiatra e vai passar no psicólogo. Entendi, mas daí o psicólogo vai ser a melhor pessoa pra falar pra ela, Esperança. Porque eu aqui de fora, eu não conheço o caso, então é muito difícil que eu fale, é isso, é aquilo. Eu não posso ficar dando diagnóstico em live, né? Até porque eu nem conheço o caso da pessoa. Então, nesse caso, é o psicólogo dela que vai falar pra ela se tem a ver com algum tipo de depressão ou não. Fechou? Porque, gente, existem 3 intensidades na depressão: a leve, a moderada e a severa, né? Quando a gente fala em depressão, é importante a gente entender essas diferentes intensidades. Nem sempre a pessoa que tá em depressão é aquela que é paralisada na cama, é aquela que nem consegue levantar, não necessariamente. Existem maneiras distintas delas se manifestarem, né? Variando os sintomas ali também. Então, travou? Voltou, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Voltou? Sim ou não? Estão me ouvindo? Dá pra gente continuar? Mandem aqui pra mim. Voltou? Sim? Então tá. Beleza. Tá. Eu tinha falado que a gente vai falar, Esperança, sobre as 3 intensidades. Falei que a gente vai falar sobre isso, tá? Depressão leve é aquela que os sintomas estão presentes, beleza? Mas ainda permite que a pessoa leve a sua rotina. Tá, com muito esforço, mas ela leva. Então, assim, eu não sinto prazer, né? Eu sinto uma tristeza que fica ali, eu sinto uma dificuldade de concentração, igual eu falei, alteração no sono, mas eu ainda consigo trabalhar, eu ainda consigo estudar, eu ainda consigo me relacionar. A vida, ela continua, apesar de ter um peso ali, ela continua. Então, muitas vezes a depressão leve, né? Ela passa despercebida até, porque quem tá ao redor acha que a pessoa tá bem, né? Só que na real ela não tá, beleza? Temos esse primeiro tipo, essa primeira intensidade. Temos a depressão moderada. Então os sintomas, eles já aumentaram. Os sintomas da depressão moderada, eles já começaram a comprometer mais ativamente a vida da pessoa. Então a moderada é o meio termo. O trabalho passa a ser prejudicado já, entendeu? Os relacionamentos já vão sendo prejudicados também, né? A dificuldade em manter a rotina já tá ali também, né? Eu começo a evitar compromisso, eu me sinto o tempo todo esgotada. Então, a depressão moderada, ela pede também uma atenção muito grande, porque é um ponto de virada. Se a gente não trata a depressão leve, a depressão moderada pode evoluir para quadros mais graves. E a gente não quer. Fechou? A gente não quer. E existe também a depressão severa, né? Ou aquela grave que a gente chama. Tudo bem? Eu vi 2 da moto que a gente queria comprar aqui em Avaré.
Sério? Passou do meu ladinho. Ai. Ai, caraca. Maria, obrigada pelas rosinhas. Muito obrigada, viu? Gente, depressão grave ou depressão severa, então, é aquela forma que é ainda mais incapacitante, né? Então, tá bom. Então, aqui, galera, é muito comum na depressão, então, mais grave, que existam aqueles pensamentos que eu falei, aqueles pensamentos recorrentes, né? A pessoa aí começa a comprometer até as tarefas básicas que eu já disse também. Tomar um banho, escovar os dentes, né? Sair da cama, já vira algo muito grande. O sofrimento é muito intenso. Ele sempre dá um oi aqui, né? E nesse estágio, então, da depressão grave, da depressão mais severa, o tratamento, ele precisa ser imediato, tá? E muitas vezes, claro, vai precisar do acompanhamento psiquiátrico, tá bom? Certinho? Entendemos? Agora um ponto, tá? A depressão, ela não vai atingir só quem tá passando, mas as pessoas que estão ao redor também, certinho? Óbvio, né? Por exemplo, relacionamento amoroso, né? Família, social, enfim, a gente sempre tá falando sobre isso. Existe uma interferência e às vezes o parceiro ele não entende muito bem que pode ser por conta da depressão, então ele pode ser interpretado como um desinteresse da outra pessoa, uma frieza, mas não é uma frieza, na verdade ela tá ali com aquela luta interna dela. Certinho? Então existe essa interferência. O parceiro ali que tá mais saudável, ele pode se sentir rejeitado, às vezes pode se sentir sozinho, só que ao mesmo tempo quem tá na depressão se sente culpado por estar se sentindo desse jeito. Então, vocês entenderam? Por que existe a importância dos dois ali fazer terapia? Tanto a pessoa, claro, que tem a depressão, quanto quem convive. É muito importante. É muito importante para não ficar aquelas lacunas emocionais ali que a gente fala. Certinho? E vida social e profissional, preciso nem dizer, né? Óbvio também que o campo social vai ser interferido completamente, né? Perda de vontade de sair, enfim, seja lá o que for. Agora vamos para a parte que a galera mais espera também, que é como tratar. Então, beleza, Rafa, você falou dos tipos, você falou das intensidades, você falou sobre como isso afeta a minha vida, mas e o tratamento, né? Porque a depressão não é aquilo que com o tempo passa, né? Não é isso. É um transtorno que precisa de cuidado profissional. E é nesse ponto que a psicologia ela vai ter um papel extremamente importante. Vai ser uma ferramenta, pessoal, essencial na depressão e em todos os outros transtornos. Porque a psicologia oferece pra gente um espaço para que a pessoa ela consiga entender o que ela está vivendo, né? Eu com os meus pacientes que chegam com quadro depressivo para mim, por exemplo, eu vou falar de mim, né? Do tratamento que eu faço com os meus pacientes. Eles chegam ali com quadro depressivo e aí eu ajudo eles a reconhecer os gatilhos da depressão. Eu ajudo eles a principalmente aprender a lidar, a entender os sintomas e a gente construir caminhos de ressignificação. A gente vai precisar reorganizar os pensamentos desse paciente também. E os comportamentos também que mantêm a depressão ativa. E claro, vai precisar do acompanhamento psiquiátrico também na maioria dos casos. Na TCC, que é a minha abordagem, né? Terapia cognitivo-comportamental. Eu vou... ele mostra um padrão ouro no tratamento, tá? Do transtorno depressivo. Porque, por exemplo, né, com os meus pacientes, eu uso a TCC para trabalhar aquelas crenças negativas que eles têm e que a depressão acaba reforçando, né? Então assim, eu não tenho valor, nada vai mudar, né? Os pensamentos de desesperança, não adianta nem eu tentar, não vai dar certo. Então esses pensamentos, eles... Lembra que eu sempre falo das lentes distorcidas? São aquelas lentezinhas distorcidas. E aí eu, né, sendo psicóloga, vou ajudar o meu paciente ali a tratar aquilo, a identificar isso. E vamos questionar a veracidade disso também, né? Para a visão mais realista, é o que eu faço com eles. Não significa que a gente faz uma positividade tóxica, né? Que eu vou forçar o meu paciente a pensar de outro jeito. Não. Mas eu vou ensinar ele a fazer o quê? A reaprender a enxergar a realidade sem tanta distorção que tá acontecendo aí.
tá bom? Outra coisa que eu também faço com os meus pacientes quando tem um diagnóstico da depressão, o treino de novos comportamentos. Eu também faço isso. O treino de novos comportamentos. Então, lembra que eu falei que a depressão faz a pessoa se isolar, a pessoa paralisar, a pessoa perder o interesse por tudo? Então, o que acontece? A terapia, ela vai propor pro paciente aí também pequenas açõezinhas práticas que a gente fala para eles. Aos pouquinhos a gente vai devolvendo a vitalidade dessa pessoa. Então, aquelas atividades que antes eram prazerosas, a gente vai trabalhando em cima. Essas pequenas vitórias a gente vai colocando até a gente quebrar esse ciclo também. E claro, né, gente, qual que é o combo de milhões para o tratamento de uma depressão? Terapia, exercício físico, não posso deixar de falar do exercício, certinho? Exercício físico, terapia. Todas as técnicas que a gente passa para vocês também na terapia, claro. Acompanhamento psiquiátrico na maioria dos casos, pra gente conseguir reconstruir a vida dessa pessoa, certinho? E vários recursos também, tipo mudança de hábito, apoio, vai precisar de rede de apoio nesse processo, medicação indicada se precisar também, que eu já falei. Então, tudo junto pra gente conseguir fazer o tratamento adequado desse quadro, certinho? Conseguimos entender, gente? Conseguimos entender? Agora eu vou deixar um espacinho aí, esses últimos minutinhos, para vocês fazerem perguntas, caso vocês tenham. Podem fazer perguntas de psicologia geral, não precisa ser só do tema. Pode fazer pergunta do tema também. Fica o convite para vocês me seguirem para não perder as lives dessa semana. Amanhã a gente vai falar sobre relacionamento tóxico e na sexta vamos falar sobre ansiedade e pânico. Então, segue aí pra você não perder, tá bom? Os próximos conteúdos. E se vocês tiverem perguntas, podem fazer aí também, caso vocês tenham, certinho? Inclusive, deixa eu mostrar o meu canal no YouTube pra vocês poderem se inscrever e assistir as lives que eu faço. Tati, obrigada por me seguir. Ana Carol também, deixa eu acessar meu canal aqui. Elisandra, obrigada por me seguir também, seja bem-vinda. Olha só, gente, peraí, deixa eu mostrar pra vocês. Como é que eu faço pra virar? Aqui. Ó. Só buscar no YouTube aqui, gente. Rafaela Duarte, neuropsicóloga. Ou @psi.rafaduarte, ó. Vocês estão vendo que lá eu tô jogando as lives aqui? Então, a live de hoje, se você chegou agora no final, se você quer acompanhar as próximas, vai lá no YouTube se inscrever no canal, porque vai aparecer uma notificação aqui, ó, pra você poder assistir toda vez que eu jogar uma live lá. Fechou? Inclusive a live de hoje eu também vou jogar lá. Então se inscrevam lá, caso vocês queiram assistir desde o começo ou assistir os outros temas que eu já trouxe também. Certinho? Tamires, obrigada por me seguir. Só consigo jantar e não consigo almoçar. Será que é depressão? Bruno, não necessariamente, tá? Não necessariamente. Inclusive, eu até quero te perguntar, Bruno, você tá fazendo terapia? Conta pra mim. Tenho uma amiga com depressão grave, fico apreensivo, como ajudá-la? Paulo, você vai precisar ser a rede de apoio dela. Assim, eu acho que é isso que a gente deve dizer, tá? Você vai precisar ser a rede de apoio e, óbvio, sempre conscientizar ela a importância de fazer o acompanhamento adequado. Então, assim, ela tem a depressão, ela passa pelo psicólogo, ela passa pelo psiquiatra, ela já faz o acompanhamento? Se sim, o seu papel é aí ser a rede de apoio, então. Oi, Elis, bom dia, seja bem-vinda. Dá para confundir sintomas de ansiedade e depressão? Viva, pode ser que exista uma confusão, mas é o seguinte, existe uma diferença clara entre um e outro, né? Lembra que eu falei que a ansiedade é muito mais marcada por preocupações excessivas e pensamentos catastróficos, sempre no pior que pode acontecer, preocupação excessiva? Na depressão não necessariamente existe a preocupação excessiva, ela é mais caracterizada por perda de prazer, ela é mais caracterizada por, na verdade, apatia, sabe, vazio, e não necessariamente ansiedade. Só que, muitas vezes ela pode aparecer juntas, né? Elas podem aparecer juntas, depressão e ansiedade aparecendo juntas aí, uma com a outra. Peraí, deixa eu só ver aqui qual mais pergunta vocês fizeram. Tomar anticoncepcional piora a depressão e a ansiedade? Vai depender muito, Anzer. Quem vai ser a melhor pessoa para te dizer
é a sua ginecologista, tá? É a médica. Porque eu acredito que vai depender de muita coisa mesmo pra ter uma influência. Que rua abençoada, primeira vez que passa uma moto. Lucas, pior que não, eu moro na frente de uma escola. Então eles estão no intervalo agora. Tem hora que eles ficam gritando. Tem hora que, se fizer bem silêncio dá pra escutar a criançada falando. Aí eles saem da escola, tocam o sinal, eles gritam, é aquela coisa linda. É uma escola aqui de fundamental e médio, eu acho. Então, nem tanto. Primeira vez aqui, você já está me ajudando muito, gratidão. Fico feliz, Fernanda, fico muito feliz, tá? Que você tenha se sentido acolhida aqui, espero que você apareça mais vezes. Apesar da gente saber que a terapia, ou melhor, que a live, ela não substitui terapia, que a gente sabe que não substitui, mas é importante essa conscientização. Espero que eu tenha conscientizado vocês a buscarem ajuda profissional, tá bom? Fernanda, obrigada por me seguir, viu? Bom dia, eu sinto sintomas, eu sinto calafrio, dor de cabeça, eu sinto enjoo e aquele vazio. Aline, você já descartou as causas médicas? Se você já descartou para essas tonturas, dor de cabeça e tudo mais, é importante então você procurar um psicólogo para ver se não tem algum sofrimento emocional por trás desses sintomas, fechou? Eu antes não tinha vontade de comer, agora eu como muito, olha só. Entendi, Silvânia. Bom, é isso, pessoal. Quero agradecer aí, tá, a presença de todo mundo. Obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada por vocês me acompanharem. Fechou? Esperança, assiste novamente a live, tá? Que eu falei exatamente sobre os sintomas característicos da depressão. Então, assim, só pra não ficar muito repetitivo, vai lá no YouTube depois e assiste desde o começo. Vai estar lá gravado, tá? Sobre a ansiedade, sexta eu vou trazer o tema, então aguardem, segura um pouquinho, espera sexta-feira que eu vou trazer o tema, que daí na sexta eu explico, tá bom? Entendi, mas daí você assiste no YouTube lá depois, só pra não ficar tão repetitivo, né? Como eu expliquei tudo detalhado, aí fica até cansativo, fica maçante, tá bom? Então vai lá no YouTube procurar depois. Será possível a pessoa sentir dores só pelo emocional, porque faz exames e não dá nada? Ótima pergunta, Carliane. Ótima pergunta. Quero até saber do pessoal que tá assistindo aqui. Gente, é possível a pessoa sentir dores só pelo emocional? Nos exames não dá nada, mas ela sente sim a dor, ela sente sim a falta de ar, ela sente sim dor na barriga. E aí? É possível sim ou não? Respondam aí a Carliane pra gente poder ir embora. Contem pra mim, 3 pessoas disseram que sim, o Caio, a Jéssica, a Karine disse que sim, o Bruno, provavelmente sim, o Ghost falou, acho que sim. Gente, na verdade não é nem provavelmente, com toda certeza. Exatamente o que a Mira colocou pra gente. Com toda certeza sim. Existe uma coisa chamada psicossomatização. Aí, isso aqui que o Lucas colocou, vamos fixar o que o Lucas colocou. As chamadas causas psicossomáticas. O que significa? Quando o sofrimento emocional tá tão grande que o corpo responde e faz você ter dores, faz você ter enjoo, faz você ter tontura, faz você ter coração acelerado, faz você passar mal, faz você ter uma sensação de que vai morrer, de que tá tendo um infarto, um aperto no peito. Então sim, né? Causas psicossomáticas é quando a nossa mente, ela tá em sofrimento emocional tão grande que o seu corpo, ele também vai somatizar, ele vai adoecer, melhor dizendo. Então é muito mais comum do que se imagina, Carliane, tá bom? Muito mais comum. Mas isso mostra o que pra gente? Que a gente vai precisar, então, começar uma terapia. Porque olha só, eu já fiz exames, eu já fiz tudo e ainda assim não tive causa aparente sobre isso, tá bom? Serafim, obrigada por me seguir. É isso, gente, vou nessa então. Beijo, se cuidem, nos vemos numa próxima manhã. Amanhã às 10h30 vamos falar de relacionamento tóxico. Tô todo mundo seguindo aí pra vocês não perderem. Valdinei, depois eu respondo as mensagens que vocês mandaram, fechou? E amanhã a gente se vê, tá bom? É isso, gente, obrigada pelos 35.9k. Obrigada, Janaíra, obrigada por me seguir. Obrigada, Lucas, por ter ficado aqui na live um tempinho. Obrigada a todo mundo que ficou aqui. Obrigada pelo coração. Todo mundo que apoiou aí a live.
Um beijo pra vocês e se cuidem. Nos vemos numa próxima. Amanhã a gente se vê, tá bom? Até mais, gente. Boa quarta-feira pra vocês. Tchau. Selma, obrigada por seguir, Selma. Até mais, gente.